Capítulo 5. Do Distrito Federal e dos Territórios. Seção 1. Do Distrito Federal. Artigo 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. Parágrafo 1º. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Segundo a eleição do governador e do vice-governador, observadas as regras do artigo 77, e dos deputados distritais coincidirá com a dos governadores e deputados estaduais, para mandato de igual duração. Terceiro, aos deputados distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no artigo 27. Quarto, lei federal disporá sobre a utilização, pelo governo do Distrito Federal, da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Seção 2. Dos Territórios. Artigo 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Parágrafo 1º. Os territórios poderão ser divididos em municípios, aos quais se aplicará, no que couber, o disposto no capítulo 4º deste título. Segundo, as contas do governo do território serão submetidas ao Congresso Nacional, com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Terceiro, nos territórios federais com mais de 100.000 habitantes, além do governador nomeado na forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais. A lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa. Capítulo 6. Da Intervenção. Artigo 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para 1. Manter a integridade nacional. 2. Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra. 3. Por termo a grave comprometimento da ordem pública. 4. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da Federação. 5. Reorganizar as finanças da unidade da Federação que alínea, suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. B. Deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei. 6. Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. 7. Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. Alínea A. Forma republicana, sistema representativo e regime democrático. B. Direitos da pessoa humana. C. Autonomia municipal. D. Prestação de contas da administração pública, direta e indireta. E. Aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Artigo 35. O Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando: Inciso 1. Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por 2 anos consecutivos, a dívida fundada. 2. Não forem prestadas contas devidas, na forma da lei. 3. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. 4. O Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Artigo 36. A decretação da intervenção dependerá: 1. No caso do artigo 34, 4, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. 2.
No caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral. 3. De provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do artigo 34, 7, e no caso de recusa à execução de lei federal. Parágrafo 1º Decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de 24 horas. Segundo, se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, far-se-á convocação extraordinária, no mesmo prazo de 24 horas. Terceiro, nos casos do artigo 34, 6 e 7, ou do artigo 35, 4, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. Quarto, cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal.